Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de tag para este canal. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com os seus amigos pra gente ajudar o canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo! Oi, gente! Voltei depois de quase 3 anos sem vídeo. Não vou falar que definitivamente, mas a intenção é continuar com o canal. Muito obrigada a todos vocês que mandaram mensagem, que incentivaram o retorno do canal. Muita coisa aconteceu nesses quase 3 anos. Eu já ensaiei gravar vídeos várias vezes, mas a gente começa a colocar defeitos, aí não tem celular bom, não tem tripé, a luz não tá boa, a rua é muito barulhenta. E nesses 3 anos o meu gosto literário mudou bastante. E eu fiquei sem saber, né, se o público que já estava aqui iria se interessar pelo meu novo gosto literário. Nesse período eu comecei a ler mais clássicos e eu vi essa tag Por que ler clássicos rodando aí no Booktube e eu falei, olha, é uma boa tag para voltar com o canal, porque assim eu apresento para vocês o que eu andei lendo, como anda o meu gosto literário, em uma tag que a gente tem a possibilidade de falar de vários livros, fazer várias indicações para vocês. Então, a tag de hoje é Por que ler clássicos? Foi criada pela Mel Ferraz, do canal Literaturice, e consiste em 14 perguntas. Essa tag ela é inspirada no livro do Ítalo Calvino, na verdade, em um texto dele, né, que se chama Por que ler clássicos? Eu ainda não fiz a leitura desse texto, nem desse livro, mas pretendo fazer em breve. Então, vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta é: um clássico que você soube que queria reler assim que terminou a leitura? Bom, esse livro, mesmo para quem está no canal há mais tempo, né, acho que já vai saber qual é a resposta, que é David Copperfield, do Charles Dickens. Esse livro, eu acho que eu li ele no meio de 2020. É um livro que tem mais de 1000 páginas, ele tem 1100, se eu não me engano. E eu li ele em 10 dias, de tão maravilhoso, de tão incrível que foi esse livro. Mas assim que eu terminei, a vontade era de voltar e começar a ler lá do começo. Porque assim, são muitos personagens, é muita coisa que acontece na história. E eu li muito rápido, então eu sempre fico com aquela dúvida, será que eu deveria ter lido mais devagar? Será que eu deveria ter aproveitado mais essa leitura? Mas eu pretendo sim fazer a releitura desse livro. Tem resenha aqui no canal, então se você não conhece a história, vai lá dar uma conferida. A segunda pergunta é: um clássico que você queria esquecer para poder ler pela primeira vez? Para essa pergunta, eu escolhi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Também tem resenha aqui no canal. Eu também li lá por 2020. Acho que foi pertinho de David Copperfield. E esse livro, ele tem quase 800 páginas. E eu também li ele muito rápido. Eu acho que foi em uma semana. Porque simplesmente eu não conseguia parar de ler. Eu não conseguia deixar a Jane. Foi uma personagem que eu me identifiquei muito. Foi uma personagem que eu quis muito ser amiga, cuidar dela. É um romance de formação, assim como o David Copperfield. Então você acompanha a personagem desde a sua infância até a sua vida adulta. Não tem como não se apegar, gente. Apesar de ser um romance de formação, apesar de ser um clássico, né, lá do século XIX, tem muitas reviravoltas, tem algumas influências do gótico aqui, então acontecem algumas coisas meio que sobrenaturais, acontecem alguns momentos que você fica tenso, como se fosse um suspense, sabe? Então eu acho que da próxima vez que eu for ler, vai ser tão maravilhoso quanto a primeira vez, mas eu acredito que a primeira leitura é a mais impactante de todas. Terceira pergunta: um clássico que você absorveu como referência no dia a dia? Eu vi muitas pessoas colocando esse livro nas tags que eu assisti e realmente não tem como não falar de A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, porque aqui vai falar sobre a morte, né, de Ivan Ilitch, mas principalmente sobre como ele viveu a sua vida. Então, se realmente vale a pena a gente se dedicar inteiramente, completamente ao trabalho, a importância da gente valorizar os momentos em família, dos pequenos momentos, dos pequenos prazeres. Então esse livro ele é super curtinho, mas ele tem uma mensagem muito forte. Depois que eu li ele, eu ainda fiquei pensando nele por muito tempo, até hoje penso. E não tem como não trazer o que você lê aqui para sua vida e refletir sobre como você está vivendo a sua vida. Pergunta de número 4.
Um clássico que você releu e descobriu coisas diferentes daquelas que você descobriu na primeira leitura. Também escolhi um livro bem curtinho, A Metamorfose, do Franz Kafka. Esse livro, a primeira vez que eu li ele, eu era muito novinha. Eu acho que eu não tinha nem 18 anos a primeira vez que eu li. E eu odiei essa história, eu achei horrível, eu não absorvi nada, eu não entendi nada. E eu falava pra todo mundo que era o pior livro que eu já tinha lido na minha vida. E aí, mais velha, eu fiz a leitura novamente e o livro simplesmente fez assim, BUM! Cresceu. E talvez por eu já ter uma vivência como uma trabalhadora, como alguém responsável financeiramente, isso pegou um pouquinho mais, né? O fato da gente ter valor enquanto a gente provê, enquanto a gente tem o que oferecer ao outro. E claro que o livro tem muito mais camadas, é uma história super curtinha, mas que também, se você quiser trazer e absorver no seu dia a dia, faz muito sentido. E eu aproveitei muito mais a segunda leitura. Pergunta de número 5. Um clássico citado por outras mídias. E eu escolhi trazer aqui O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Gente, os cachorros começaram a latir. São 7 horas da manhã, mas eles já começaram a latir. E esse livro, ele basicamente vai falar de uma vingança de um homem que é preso injustamente. E quando ele sai da prisão, ele quer se vingar das pessoas que tramaram contra ele, que fizeram que ele fosse preso. Tem filme, se eu não me engano, não sei se tem série, mas muitas novelas também trazem esse enredo aqui como pano de fundo, e por isso eu decidi colocar ele. Pergunta de número 6. Um clássico no qual você ainda ficou pensando por dias e dias depois de terminar a leitura. E para essa pergunta, eu escolhi Frankenstein, da Mary Shelley. Esse vídeo tem resenha aqui no canal. É a minha primeira resenha de clássicos e é a minha resenha mais vista até hoje no canal. Esse livro, na verdade, até hoje eu penso nele. Esse mês eu estava conversando com a minha psicóloga sobre ele. Ela assistiu o vídeo e a gente conversou sobre ele. Então, é um livro que, assim, quanto mais você pensa nele, mais ele cresce pra você. É um livro que, a princípio, eu esperava uma história de terror. Todo mundo conhece essa história, né? Do monstro criado por Frankenstein. Mas, assim, tem camadas sobre a psique humana, sobre a nossa ética, a nossa moral, como a gente lida com as situações da nossa vida, como a gente lida com os nossos fracassos. Tem tantas e tantas e tantas camadas aqui. Se você acha que isso aqui é um livro de terror, não vá com essa ideia. Não é um livro de terror isso daqui, gente. É um livro sobre a alma humana, sobre a mente humana. Pra mim isso aqui é uma filosofia. E se você ainda não conhece a história, vai lá conferir a resenha que tem aqui no canal. Pergunta de número 7. Um clássico que é citado em todo lugar que você gosta muito. E pra isso eu escolhi Ana Karenina, do Lev Tolstói. Também tem resenha aqui no canal, tem vlog de leitura. Eu acho que antes de eu terminar o canal eu já tava migrando pros clássicos, né? E esse livro, ele é citado, assim, todos os canais que eu acompanho falam desse livro. Eu acredito que também tem filme e série, não sei direito, porque eu não assisto muito filmes e séries. Mas onde eu vou, alguém cita esse livro aqui, gente. Se não é a obra mais importante do Lev Tolstói, é uma das. E o que eu posso dizer pra vocês é que vale muito a pena a cada página. A leitura desse livro é maravilhosa. Não tanto pela Ana Karenina. A Ana Karenina vai te deixar com raiva, vai te deixar com sentimentos conflituosos, mas o nicho do Liev e da Kitty é maravilhoso. Foi o livro que me apresentou a Lev Tolstói e eu sou apaixonada por tudo que ele escreve. Todos os livros que eu tenho aqui dele, que são apenas 3, já foram lidos e eu quero ler tudo que ele já publicou. Pergunta de número 8. Um clássico polêmico. Eu não li nada muito polêmico assim. Eu escolhi O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Ele é um clássico contemporâneo. Mas por que que eu acho que esse livro é polêmico? Porque eu não gostei dele. Eu li esse livro em uma leitura conjunta com a minha irmã e com a minha amiga. Eu ia falar minhas irmãs. Mas eu não gostei. E eu sei que esse livro ele é muito bem falado. Tem até série dele, se eu não me engano. E tem uma continuação também. Todo mundo adora esse livro, todo mundo ama. Eu fui com altas expectativas, mas não gostei. Poderia simplesmente aproveitar muito melhor esse enredo.
E eu acho que ficaram informações muito jogadas, coisas simplesmente pra gente ficar angustiado, simplesmente pra gente ficar revoltado, sem contexto, sem explicar direito. Então, assim, não gostei. Pergunta de número 9. Um clássico conhecido pelo inconsciente coletivo que você finalmente leu no original. Gente, mais um livro que tem resenha aqui no canal. Romeu e Julieta, do William Shakespeare. Gente, quem nunca ouviu falar de Romeu e Julieta? Eu não sei os adolescentes de hoje em dia, eu não sei o que eles andam lendo e ouvindo. Todo mundo sabe dessa história de amor, desses dois jovens que se apaixonam e os dois morrem. Você já vai pra leitura já sabendo o que esperar. Mas quando você finalmente lê o livro no original, meu Deus do céu, gente, é muito bom. É uma história muito engraçada, gente. É uma tragédia, eu sei que é uma tragédia, mas é uma história muito engraçada. Tem personagens maravilhosos, diálogos maravilhosos. A escrita do Shakespeare, pra mim, até hoje, ela é irônica, ela é muito cômica, ela é muito sarcástica. Gente, isso aqui tem tudo. Tem romance, tem comédia, tem tragédia, tem suspense, tem tudo. Tem tudo. Eu super recomendo a leitura desse livro. Pergunta de número 10. Um clássico que você leu por vontade própria e se tornou um favorito. Eu escolhi um nacional, porque geralmente são os livros que a gente tem que ler por obrigação na escola. Eu escolhi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na escola eu lembro de ter lido Dom Casmurro, e eu tinha aqui em casa Memórias Póstumas de Brás Cubas e decidi ler. Ele tá todo marcado, tem anotações, tem marcações com post-it, de lápis, de marca-texto. Gente, isso aqui é maravilhoso, sério. A escrita do Machado de Assis não é uma escrita fácil. Eu ainda falo que eu prefiro os contos dele, que é uma opinião polêmica, que algumas pessoas me criticam, mas, gente, gosto é gosto. É uma escrita difícil, porque ele vai e volta na história, mas ele também tem uma escrita um pouco sarcástica, assim, sabe? E eu acho que eu gosto disso nos livros. Ele conversa com o leitor, tem momentos que ele realmente para e conversa com a gente. Então, eu recomendo essa leitura. Não sei se na adolescência, na escola, é um bom momento para ler, mas na vida adulta, com certeza é. Pergunta de número 11. Um clássico pelo qual você nutre uma relação de amor e ódio. Esse não tem resenha no canal, mas eu já conversei com vocês aqui sobre ele, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Gente, o que é esse livro aqui? Pelo amor de Deus. Esse livro que é vendido como uma história de amor, como um romance, e não tem nada de bom aqui. Os personagens são detestáveis. O plano de fundo é horrível. Horrível no sentido, assim, de ser um ambiente assustador, um ambiente isolado. Mas a escrita da Emily Brontë, gente, é maravilhosa. Se fosse essa história aqui, esse enredo aqui, escrito por qualquer outra pessoa, eu tenho certeza que eu ia ter abandonado o livro no começo. Tenho certeza que eu ia falar que eu detestei, ia dar uma estrela pro livro. Mas a escrita dessa mulher, gente, é maravilhosa. Se você nunca leu O Morro dos Ventos Vivantes, pare o que você está fazendo e leia. Não vá com expectativas de ser um romance fofinho, de ser uma história de amor. Não vá se apaixonar por Heathcliff, por favor, tá? Porque esse homem aqui é abusivo, é completamente louco, é completamente maluco. Mas a escrita da Emily vale a pena. Vale cada página lida desse livro. Eu não consegui parar de ler. Pergunta de número 12. Um clássico fundador. Gente, dos clássicos fundadores, eu não li muita coisa não. Na verdade, eu não li nada. Eu tenho muita vontade de ler Ilíada e Odisseia do Homero. Tem um livro que eu descobri recentemente que é Gilgamesh, se eu não me engano, que é o primeiro livro que se tem registro na história, né? O livro mais antigo. Tem os Contos da Cantuária também que eu quero ler, que é o primeiro livro da língua inglesa. Mas eu peguei aqui o que eu li de mais antigo e eu escolhi Shakespeare. Então essas são as 3 peças que eu li dele. Otelo, Hamlet, gente, sem palavras pra Hamlet, e Júlio César, tá? Então assim, eu acho que Shakespeare, ele é do século XVI. Eu acredito que se ele não iniciou, ele deu um boom nesses escritos de peças.
E ele é um fundador, né, gente? O que eu tenho aqui em casa, que eu já li, é o mais antigo que eu tenho. Todas as peças maravilhosas, todas as peças eu li em um dia só. Pergunta de número 13. Um clássico cujo contexto histórico é importante. Eu escolhi Mensagem, do Fernando Pessoa. É um livro super curtinho. É um livro de poesia, então tem partes que são bem pequenininhas, sabe? É uma leitura super rápida. E eu escolhi pelo seguinte motivo. O contexto histórico é muito importante para a leitura do livro. Porque se você pega o livro, que foi o que aconteceu comigo, e vai começar a ler, não faz nenhum sentido pra você. Você fala, gente, o que é isso? Aí você para, dá uma pesquisada sobre o livro, sobre o contexto histórico em que ele foi escrito. E aí o livro faz assim, BUM! Gente, o livro cresce, sério. É uma ode a Portugal, a fundação de Portugal, a história de Portugal. E depois que você entende um pouquinho, assim, gente, não é nada muito absurdo, assim, é um pouquinho do contexto, esse livro, assim, cresce na sua mente, a leitura fica marcada. Mas é importante saber o contexto histórico para ir para essa leitura, por mais que ela seja curtinha, senão não vai fazer muito sentido. E a última pergunta, de número 14. Um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas ainda assim muito importante. Gente, todos os clássicos, tudo que eu já li, parece que foi escrito pra nossa época, pra gente, não tem como. É uma coisa que eu acho que é inerente dos clássicos, é conversar com todas as pessoas de todas as gerações. Eu escolhi um que não está tão distante da gente. Ele é do século XX, que é A Revolução dos Bichos. Mas que eu acho que este livro aqui deveria ser leitura obrigatória nas escolas, gente. Eu lembro que eu li esse livro aqui e eu fiquei por dias e dias indignada, falando assim, eu sou um cavalo. Eu sou apenas um cavalo. Esse livro é uma fábula que faz representação ao nosso sistema político, como a gente é regido e das nossas relações profissionais, principalmente profissionais, pessoais também. Mas, gente, é impactante. Fala muito sobre a escrita, sobre o poder da escrita e da leitura. É uma crítica ao sistema, com certeza. É muito bom. Leia e depois volte aqui para me falar se você ficou se sentindo um cavalo. Bom, gente, essa foi a tag de hoje. Eu não me aprofundei muito nas histórias porque eu não queria que ficasse um vídeo imenso, mas a maioria deles tem resenha aqui no canal. Deixa aqui nos comentários as respostas de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.